dizer boa tarde ao Dr. Miguel Almeida, médico dentista da Clínica Mac. Boa tarde. Muito boa tarde e feliz ano, Dr. Miguel. Endocardite infecciosa. É um palavrão? Um palavrão, não deixa de exatamente. não ser. É mais grave do que aquilo que parece? É menos grave? Estamos a falar de quê? É grave, é grave. E o que é que efetivamente passa-se? O que é que se passa? O endocárdio é uma parte do coração, vamos chamar assim, que pode ficar contaminada com um determinado tipo de bactérias. Pronto, é disso que estamos a falar. É uma colonização de bactérias numa determinada estrutura do coração. Pronto, mas antes de chegar aí, é preciso perceber de onde é que ela vem ou de onde é que a maior parte desses casos tem início. Então, todo o nosso corpo está colonizado por bactérias. Nós temos bactérias em todo lado, na pele, nos olhos, nas mãos, no trato digestivo todo. E a maior parte, e temos bactérias boas, que precisamos delas, que trabalham em conjunto connosco para um bem comum, que somos nós, não é? Para o nosso bem-estar. Portanto, há um conjunto de bactérias que são importantes nós termos. Daí também temos de ter algum cuidado com os antibióticos, porque os antibióticos matam, vamos lhe chamar mais ou menos indiscriminadamente, acabam por matar bactérias boas e bactérias más. Portanto, também isso é uma nota sobre a importância de tomar corretamente os antibióticos. Pronto, posto isto, temos bactérias boas, bactérias más, e elas estando em equilíbrio não temos problemas. A grande questão que se põe aqui é quando nós temos um desequilíbrio na população de bactérias, ou seja, passamos a ter mais bactérias más do que bactérias boas. Elas normalmente estão em equilíbrio. Elas vão-se equilibrando entre elas, vão-se mantendo, vão-se policiando umas às outras e vai havendo um equilíbrio. Às vezes, na boca, por uma série de motivos, seja por uma higiene oral insuficiente, seja por exemplo, por diabetes. Portanto, há uma série de causas que podem induzir a um maior crescimento de um determinado número de bactérias. Mas, pronto, quando nós temos esse desequilíbrio, quando temos esse aumento de bactérias más na boca, nomeadamente elas estão-se em redor dos dentes, por exemplo, aqui temos uma imagem, pronto, só para dar uma ideia, as bactérias é o que está verde, elas têm mobilidade, as bactérias têm mobilidade, têm aqueles, parecem uns pelos, não é? Que lhes permitem movimentar-se. Contrariamente, por exemplo, ao lado teremos a que seria um vírus. O vírus não tem mobilidade por si só. Não vai daqui para ali. Quer dizer, se nós espirrarmos, ele vai no espirro. Mas ele não tem mobilidade. Enquanto que as bactérias não. As bactérias quase que podemos dizer que são pequenos animais. Portanto, eles andam pelo nosso corpo à vontade, é isso? Exatamente. Elas têm aqueles pelos que as permitem movimentar-se nas estruturas. Por exemplo, quando nós temos zonas na nossa cavidade oral que não conseguimos lavar, acabamos por ter restos de comida, que aqui nesta imagem podemos ver muito bem, onde temos o dente. Deixa-me só explicar o que é que temos nesta imagem. Temos o dente e temos a gengiva e a língua, não é? E temos o dente e temos a raiz. Existe uma parte, que é o sulco, que é uma estrutura entre o dente e a raiz, que normalmente é de maior dificuldade, é mais difícil acesso para a higiene, especialmente em casa. É este sulco que, quando nós vamos ao dentista, nós perdemos algum tempo, e não é perder tempo, a limpar. É este sulco, onde nós temos a gengiva que não está aderida nem ao dente nem à raiz, que acaba por ser contaminado e acaba por ser colonizado pelas bactérias que não são boas. Por exemplo, neste caso nós conseguimos ver, acho que a imagem é bastante explícita, onde, na zona onde a gengiva apenas se encosta, nós acabamos por ter restos de comida que com o tempo é colonizado por bactérias que não são boas para nós. Estas bactérias vão crescendo e vão se defendendo. É incrível porque elas conseguem, a partir do momento em que aquela zona vai ficando cada vez menos limpa, elas vão criando uma espécie de camadas protetoras umas sobre as outras. E nós vamos encontrando vários tipos de bactérias. As que estão as mais externas na camada e as mais profundas. Portanto, cria-se ali uma cidade autêntica naquele pequeno sulco de bactérias. Portanto, quanto menos higienizada estiver a cavidade oral, mais camadas vamos ter. Ou seja, é importante perceber que, ainda que as pessoas higienizem também em casa e tenham todos os cuidados que acreditamos que muitas vezes
e a grande maior parte das pessoas já está muito alerta para, felizmente, para esta problemática, a verdade é que isto também não dispensa depois o trabalho dos especialistas, não é? Porque uma limpeza de X em X meses, como é recomendada e preconizada pelo médico dentista, é fundamental também para combater estas tais camadas de bactérias, não é? O que nós fazemos é, com aquela peça que é o desterturizador, é levantar e limpar e remover estas camadas todas de bactérias e de restos alimentares. Em casa é mais difícil, como a simples escova de dentes, não é? Não dá. E o que é que acontece? Com o tempo, o nosso corpo acaba por identificar a presença daquelas bactérias e reage contra as bactérias, inflamando a gengiva. Portanto, a gengiva fica inflamada, fica vermelha, sangra na escovagem. São os sinais aos quais devemos estar atentos. Exatamente. O primeiro sinal é que não se deve sangrar a lavar os dentes. Pronto. Quando nós sangramos a lavar os dentes, nós vamos permitir, são vasos que são rasgados e permitem a entrada das bactérias na corrente sanguínea. Nesta imagem, também mais uma vez, podemos ver o que seria uma bactéria em suspensão na corrente sanguínea. Ou seja, temos as gengivas extremamente inflamadas e depois elas acabam por fazer pequenas fissuras e romper a gengiva e fica em contacto, as bactérias ficam em contacto com a corrente sanguínea, passando para a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea... Que é isto que estamos a ver agora, não é? Já estamos a ver a bactéria dentro de um vaso verde, já dentro ali a navegar na nossa corrente sanguínea. Exatamente. Portanto, temos uma infecção que tem o início na cavidade oral, no sulco, em redor dos dentes, com a inflamação da gengiva, os vasos entram em ruptura. Quando entram em ruptura, as bactérias aproveitam a oportunidade e passam para a corrente sanguínea. Pronto. Daí a importância de nós não termos doença periodontal ativa. Não temos uma infecção na boca ativa. Porquê? Porque as bactérias que estão na boca, que estão protegidas, ou seja, que não conseguem ultrapassar a barreira da gengiva, a partir do momento em que a gengiva se inflama, ela rebenta, sangra, e nesse momento vamos passar a ter bactérias a passar para a corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, vão a todo lado. Estão instaladas, a porta está aberta e elas vão viajar. E muito mais difícil de controlar, não é? Porque depois o médico dentista não vai propriamente tratar o fluxo sanguíneo, não é? Não, portanto... nós tratamos normalmente, diminuímos a infecção na boca, na cavidade oral. Sim. E depois, naturalmente, graças a Deus, na maior parte dos casos, as pessoas têm uma boa resposta imune e resolve-se o problema. Muito bom. Naturalmente. A questão é, há determinadas pessoas que, por determinados vamos chamar de desenho do coração próprio das válvulas, são mais propícias a que estas bactérias se colonizem o coração. Portanto, as bactérias que estão dentro do sangue, não é? Que vão viajando no nosso sistema, chegam ao coração, e aqui temos uma imagem do coração. O coração tem basicamente 4 câmaras, 2 à esquerda e 2 à direita, e elas se comunicam através de umas válvulas, essas câmaras. E o sangue viaja de umas para as outras. No sítio das válvulas é um sítio de retenção, ou seja, essas bactérias que viajam no corpo têm tendência a colonizar estas válvulas. Isto é um bocadinho como, eu costumo dar o exemplo de lavar a louça numa pia. Se nós lavarmos a louça na pia, os pratos, no fim de lavar a louça, tiramos a tampa e a água escorre toda, não é? Faz aquele redemoinho e sai toda pelo cano. Mas há partes de restos de comida que vão ficar no ralo, não é? Aquele turbilhão acaba por impulsionar os restos de comida para a parte lateral e fica ali. É um bocadinho o que se passa no coração também. O fluxo do sangue de umas câmaras para as outras promove a acumulação destas bactérias que estão em suspensão na válvula. Precisamente na válvula, não é? Portanto, começamos por criar colónias de bactérias que são más no coração. Isto num coração normal pode não ter grande significado. Uma pessoa saudável que vá tratando da sua higiene oral, pronto, não terá grande significado, as pessoas conseguem resolver. Agora, pessoas com problemas congénitos, ou seja, que o desenho do coração não é o ideal. Nasceram assim. Pessoas que têm válvulas artificiais têm que ter especial cuidado. Nomeadamente quando vão fazer determinados tratamentos no dentista. Essas pessoas que sabem que têm essa condição devem informar o dentista
para que antes de qualquer procedimento dentário, seja tirar um dente, todos aqueles procedimentos que envolvam sangramento, deve fazer terapêutica antibiótica antes de fazer o procedimento, para baixarmos a carga bacteriana na cavidade oral, para que se passar alguma coisa para o sangue seja muito pouco. Certo. Porque se nós imaginarmos uma válvula no coração artificial, que será um bocado de plástico e metal, ele rapidamente é colonizado por bactérias, porque não há sistema de defesa. Enquanto que o músculo... Orgânico, não é? Exatamente. Enquanto que o músculo tem sangue... Estamos a falar de uma peça, de um objeto e não de tecido humano. Porque aqui podemos ver, estas peças são de plástico, não é? Quer dizer, não tem defesa. Estamos aqui a ver um exemplo de válvula artificial, não é? O que é que acontece? Em vez de... Quando nós temos uma válvula natural, ela tem sangue, ela tem tecidos vivos, e esses tecidos vivos defendem-se. O nosso sistema imunitário está lá. Agora, quando temos uma válvula, não tem defesas. Agora, esta ideia de que, de facto, uma boa higiene oral tem muitas vezes a ver com doença doença cardíaca, já é algo que eu acho que as pessoas já sabem, mais do que sabiam há uns tempos. Sim. Às vezes não sabem exatamente o porquê, portanto é importante percebermos aqui a lógica e o raciocínio todo do início, que é o que o Dr. Miguel nos está aqui a ensinar. E acho que é muito importante as pessoas terem noção que todos nós, em determinado momento da nossa vida, sangramos da gengiva. Sim, claro. Isso acontece, não é? Acontece. Às vezes, ou porque não escovamos tão bem durante um dia ou outro num determinado sítio, mas acontece. Embora não deva acontecer. Portanto, o princípio aqui é sempre o mesmo. Um cuidado com a higiene oral é muito importante. E a visita ao dentista. Porque há muitas pessoas, e a maior parte das pessoas tem problemas gengivais, vai desenvolver doença periodontal, e se não for ao consultório fazer o controle, corre uma série de riscos que não está bem consciente, não é? E isto tudo é fácil de se resolver. Tem que ser identificado o problema a tempo e horas, não é? Para não deixar que a coisa evolua. Portanto,